Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje discutir um pouco sobre números racionais, fazendo uma revisão para que a gente vá avançando com os conteúdos. Então, nesse vídeo a gente vai revisar sobre este conteúdo e o bom é que vocês vão poder ficar revendo quando necessário para tirar as dúvidas. Então vamos lá. Os números racionais, a gente sabe que a gente aprendeu vários conjuntos numéricos, né? Os naturais, os números inteiros, e a gente sabe que todos eles partiram de uma necessidade do ser humano de efetuar registros nas mais diversas situações do seu cotidiano. Então, assim, os números racionais também é uma ampliação justamente destes outros números que nós conhecemos e que segue a partir da necessidade mesmo de representações que esses números inteiros e naturais não são capazes de representar. Então vamos lá. Os números racionais podem ser escritos na forma de fração, ou seja, os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. E a gente lembra que fração é representado dessa maneira aqui, que nós estamos vendo, onde o número que está em cima da barrinha é o numerador e o que está abaixo da barrinha é o denominador. Certo? Então, assim, o principal conceito é que os números racionais eles podem ser escritos na forma de fração. No entanto, a gente vai pegar aqui relembrando frações. Aí eu peguei aqui uma ideia bem lá de trás, uma pizza. Então, assim, a gente tem aqui uma pizza, o desenho de uma pizza como uma unidade. Então, essa unidade ela está sendo representada, obviamente, pelo número 1. E se de repente eu quero dividir essa unidade, então, assim, surge a necessidade de uma representação para que eu possa registrar partes de uma unidade. Então, se eu tenho uma unidade, no caso nosso, a pizza, então uma unidade eu vou querer dividir em outras partes, que serão as fatias, né? Então, o 1 representa a unidade. Se nós dividirmos a unidade em duas partes iguais, eu não consigo representar isso aí por um número natural ou inteiro. Eu vou precisar representar através de uma fração, onde o numerador aqui é 1, o denominador é o 2. O que é que ele está dizendo? Eu tenho duas partes, né? A pizza foi dividida em duas partes. A minha unidade foi dividida em duas partes. E cada parte vai ser uma parte de um total de duas que foi feita a divisão. Então, uma parte de duas. Então, esse 2 aqui está representando a quantidade de partes que a unidade foi dividida. E o 1 em cima está dizendo que é uma parte de duas partes. Uma parte do total de partes que foi dividida. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2, ou 1 meio, e aqui também 1 sobre 2, que é 1 meio. Então, cada parte eu tenho aí 1 meio, ou a metade, como preferirmos. Se eu dividir essa pizza em 4 partes iguais, então eu tenho outra situação. Eu tenho a unidade sendo dividida para 4. E esse 4 vai ser justamente o denominador. Cada pedacinho desse vai ser uma parte de um total de 4. Uma parte de um total de 4 partes que foi aí dividido, né? Então, 1/4. Então, eu tenho 1/4 representando essa parte aqui
que é justamente um pedaço da pizza quando eu dividi em 4 partes iguais. Cada pedaço é 1/4. Seguindo, eu agora tenho a seguinte situação. Eu tenho uma pizza também que foi repartida em 6 partes. Foi dividida em 6 partes iguais. E aí, qual será a fração que estará representando cada fatia dessa? Cada fatiazinha dessa da pizza, que fração? Então, vamos pensar. A pizza foi dividida em 6 partes. E se eu pego uma parte, eu estou pegando uma parte de um total de 6. Então, eu vou ter aqui 1/6. 1 sobre 6. A unidade sobre 6. Representando só uma parte dessa, só uma fatia. Cada fatia vai ser 1 sobre 6. Ok? Vamos voltar então para a nossa ideia inicial de como eu vou identificar os números racionais. Quem são eles? Então, em primeiro lugar, os números naturais, eles são números racionais também. Só que surge a pergunta: esses números podem ser representados na forma de fração? No meu exemplo aqui eu tenho o 5, o 17 e o 0. Aí a resposta é sim, eu posso representar como uma fração. Uma fração dessa forma aqui. O 5, por exemplo, está sobre 1, o 17 sobre 1, o 0 sobre 1. Se eu lembrar da questão que a fração também pode ser uma divisão, ela também é uma divisão, eu tenho 5 dividido para 1. E 5 dividido para 1 é o próprio 5. 17 para 1 é o próprio 17. E o 0 dividido para 1 é o próprio 0. Então, eu posso escrever o número natural na forma de fração. O denominador será 1. Ok? Então, seguindo, nós vamos partir para os números inteiros. Lembrando que os números inteiros são os positivos, os negativos e o 0. Positivos, negativos e o 0. Eu dei 2 exemplos aqui, o mais 8 e o menos 11. Surge a mesma pergunta: se esses números podem ser representados na forma de fração? Então, a resposta também é sim, porque eu sigo o mesmo modelo para os números naturais. 8 sobre 1, ou 8 dividido por 1, vai dar 8, e menos 11 dividido por 1 vai dar menos 11. Então, assim, eu posso concluir que números naturais, números inteiros, são também racionais. Ok? Lembrando também que os números inteiros, a parte positiva dos números inteiros, são os números naturais. Então, os números inteiros estão dentro desse conjunto dos números inteiros. Naturais estão dentro dos números inteiros. Então, vamos pegar agora, na sequência, outra ampliação aqui, né? Nós temos aqui os números decimais exatos. Só que decimais exatos são estes números que, quando eu faço a divisão, não deixa resto, né? Não deixa resto. É uma divisão que não apresenta resto. Por exemplo, eu tenho 1 dividido para 5, isso aqui vai dar 0,2. 3 dividido para 10, ou 3 décimos, é 0,3. 5 dividido por 2, 2,5. 7 dividido para 2, 3,5. Então, eu fazendo essa divisão do numerador pelo denominador, eu vou encontrar esse número.
eu vou encontrar esse número e assim por diante. Esse decimal eu chamo de decimal exato. Nós vamos diferenciá-los de outros tipos de decimais nos próximos slides. Que são os decimais periódicos simples. Decimais periódicos simples, que também são chamados de dízimas. Dízimas periódicas simples. Essas dízimas ou esses decimais periódicos simples têm uma característica. Enquanto os decimais exatos, quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador e encontro um número cuja divisão não apresenta resto, nos decimais periódicos simples vai acontecer isso. Eles vão apresentar uma particularidade e a gente vai explicar direitinho mais na frente. Eu coloquei aqui essa representação da conta de divisão e vou dividir 1 para 3. Em preto está os números que eu vou trabalhar, né? 1 dividido para 3, ou como se fosse a própria fração 1 sobre 3. Lembrando que o 1 não divide para 3, aí tem aquela técnica que eu acrescento um zero aqui, ó, um zero e uma vírgula aqui. Isso aqui é uma revisão do que a gente já viu anteriormente. Aí eu tenho que 10 agora pode dividir para 3. Dá 3, né? 10 por 3 dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 vai dar 1. Teve um resto aí. Eu quero continuar dividindo. Coloquei outro zero. E 10 dividido para 3 deu esse outro 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Acrescento outro zero. E 10 dividido por 3 dá esse outro 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Isso significa que está indicando que a gente vai ter infinitos números 3 aí. Cada vez que eu continuar dividindo, cada vez que eu continuar fazendo essa conta, eu vou encontrar um outro 3 e assim por diante. A gente coloca esse símbolo aqui, os 3 pontinhos, as reticências, indicando que esse número vai se repetir infinitamente. Ok? Aí agora explicando, né, o porquê de se chamar decimal periódico simples ou dízima periódica simples. Ele é periódico porque logo após a vírgula tem um número que se repete infinitamente. Aqui, porque o período vem logo após a vírgula. O período é quem? O número que se repete. Então esse 3 aqui, ele está se repetindo infinitamente. Esse 3 aqui eu vou chamar de período. Ele é o período. Então, se eu tenho um número decimal periódico e o período vem logo após a vírgula, então eu chamo esse decimal periódico de decimal periódico simples ou dízima periódica simples. Ok? Se acontecer outra situação diferente dessa, a gente vai chamar de outro nome. Aqui eu tenho decimais periódicos compostos ou dízimas periódicas compostas. A dízima periódica composta, ela é diferente do simples. Veja só que eu tenho 1 sobre 6 e quando eu dividir 1 para 6, deu 1,166666. Observa que o número que está se repetindo aqui infinitamente é o 6. Esse 1 aqui, ele não está se repetindo e isso vai fazer parte da característica da dízima periódica composta. Outro exemplo aqui, 3,00222222. Esse monte de 2 aqui, que está se repetindo infinitamente, ele é o período, né? O 2 é o período. Mas esses 2 zeros aqui, ó,
eles não são periódicos, eles estão aqui entre a vírgula e o período. Então, quando acontece isso, eu tenho outra nomenclatura, né? Decimal periódico composto ou dízima periódica composta. 1,16666. O 6 aqui é o número que se repete infinitamente e que é chamado de período. O composto é composto porque depois da vírgula tem uma parte não periódica. E depois aqui vem um período. Então, esse 1 aqui, ele veio logo após a vírgula e depois dele veio o período. Então, esse decimal é periódico, mas não é simples. Se eu tirar o 1 daqui, ficaria simples. No entanto, ele é composto porque tem esse número entre a vírgula e o período. Ok? E assim, nós fechamos o conjunto dos números racionais, porque ele é formado justamente por essas situações numéricas que nós apresentamos. Os naturais, representados por uma letra N maiúscula, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Os números inteiros, que são os naturais acrescentados dos negativos, menos 1, menos 3, menos 2, menos 4, e aí infinitamente eu tenho os inteiros. Dentro dos inteiros eu tenho os naturais. E lembra que os naturais e os inteiros podem ser escritos na forma de fração, como nós demonstramos anteriormente, colocando 1 como denominador. Dentro agora do conjunto maior, que é o Q, conjunto racional representado por uma letra Q, eu tenho naturais, inteiros, tenho os decimais exatos, decimais periódicos, os simples e os compostos, e as frações, que são as frações que vão dar origem aos decimais periódicos simples, aos decimais periódicos compostos e aos decimais exatos. Então toda essa galera aí mora dentro do conjunto dos racionais. Então o conjunto dos racionais, ele abraça, ele abrange todos esses dois outros conjuntos. Então os números naturais e os inteiros também são racionais. Ok? Então essa aula é a aula de hoje, porque eu quero sempre fazer vídeos curtos para que vocês possam ver direitinho aí e não ter sobrecarga, ok? Então a nossa aula de hoje acaba por aqui e ficamos na próxima aula nós nos encontramos, ok? Até mais.